São 7h30 da manhã e acabei de chegar numa cidade que se chama Trujillo, aqui no Peru. Já estou descendo mais, hein? Já estou descendo, estou quase chegando no meio do Peru. E eu não sei muita coisa sobre essa cidade, eu só sei que tem uma praia linda, tem muito surf aqui. E eu quero que vocês venham comigo descobrir, explorar essa cidade. Bom, de lá onde eu tava, que era Mâncora, até aqui foram 10 horas de ônibus. Eu saí ontem à noite, cheguei hoje cedo e me custou 100 soles a passagem. E eu não reservei nada aqui para Trujillo, porque eu sabia que eu ia chegar de manhã aqui, não ia poder fazer check-in até pelo menos o meio-dia. Por essa razão eu deixei para chegar aqui, dar uma andada na cidade, quem sabe eu acho alguma coisa andando assim mesmo. Vou andar pelo centro histórico e procurar manualmente um lugar, não pela internet. Já comprei um cafezinho e comi 2 pão com ovo. Vendedor ambulante vende pão com ovo, tortilha, um monte de coisa. Pelo jeito já estou chegando no centro histórico, porque já estou percebendo que os prédios estão ficando cada vez mais antigos, uma arquitetura mais colonial. Cara, que praça linda e limpa. É tão limpo o lugar que o chão chega a brilhar. Tem flores nos canteiros. É incrível. De repente eu cheguei nessa praça assim do nada, cara. Muito grande. Olha lá, ó, cada esquina tem 2 policiais. Quase toda esquina tem 2 policiais. O lugar aqui é bem seguro pelo jeito, hein? E agora eu tô no subúrbio da cidade. Não no subúrbio, mas eu saí um pouco do centro histórico. E o lugar ainda continua bem limpo. A essa hora da manhã já foi tudo varrido já a rua, olha só. O lixo tudo certinho no cantinho ali para ser levado.
Acabei de comprar um chip SIM pro meu celular, que eu ainda não tinha comprado um chip aqui no Peru. Já fazia dias que eu tava sem internet. E aí com a internet eu reservei um lugar pra mim. E como eu achei muito barato os lugares, por exemplo, tinha os hostels mais baratos, né, dormitório, era $7, 8. E aí por 10, 11 dólares você pode alugar um quarto só pra você. Então eu investi um pouquinho a mais pra ter um quarto só pra mim. Eu aluguei só por um dia, porque você nunca sabe se é bom ou ruim o lugar, é difícil pelas fotos dizer, né? Mas se for bom, eu vou ficar mais tempo, é lógico. Ou senão eu mudo de hostel. E o chip SIM que eu comprei, eu paguei 10 soles só pelo chip. E mais 15 de recarga para 15 dias. Então, o quarto é bem pequeno. Só tem aquelas duas janelinhas ali. E tem um cheiro de mofo muito forte. Sim, tá vendo? Por isso que é bom reservar para um dia só. Amanhã eu mudo de lugar, né? Porque eu preferia ter uma cama num dormitório, mas num lugar mais decente, sabe? Sim, por favor. Muy buenos días, estimado conductor. Saludos cordiales. Comprei esse negocinho aqui, ó. É meio que uns... Eu não sei o que que é, mas é misturado com milho frito. Esse milho aqui não vira pipoca. Tava aqui sentado numa pracinha, bem tranquila, saiu um pouco daquela muvuca. Mas assim, é interessante que essa cidade aqui de Trujillo, ela tem 800 mil habitantes, cara. Mas é que o centro dela, o centro histórico dela, é pequeno e dá a sensação de que está numa pequena cidade. Mas é uma grande cidade. Corrigindo, que eu acabei olhando no Google para ter certeza, mas a cidade tem 900 mil habitantes, cara. É muita gente. Não dá para acreditar quando a gente tá naquele centrinho histórico ali. Não tem noção de que é tão grande assim. Até mesmo por aqui, ao redor do centro histórico, não é nada assim, não tem prédios, nada grande. É interessante. Mas se a gente olhar no mapa, a gente vai ver que é uma cidade bem extensa. Então, eu estou indo para a praia da cidade agora. Mas a praia é meio longe da cidade. Por isso que a cidade é tão grande assim. Ela se estende até o oceano. E a caminhada de mais ou menos 1 hora até lá. E eu vou encarar essa caminhada, não vou tentar achar ônibus não, porque eu tô a fim de andar. Passei a noite sentado no ônibus. Cheguei aqui na praia, mas eu me decepcionei, viu? Que coisa feia. Eles não tem uma estrutura aqui na praia. Eu acho que na verdade está sendo construído aqui uma orla na praia, porque tá do jeito que tá, com certeza não é assim. Eu tô andando pela pracinha à noite e é bem movimentada.
O pessoal vem tudo pra sim à noite. Bem característica de cidade pequena, né? Mas novamente, essa aqui é uma cidade bem grande. E hoje estou visitando um lugar bem pertinho aqui de Trujillo. São apenas 15 minutos de ônibus e me custou apenas 2 soles. É simplesmente primeiro temos o museu de um sítio arqueológico que chama Chan Chan. E depois a gente pode chegar até o lugar onde foi essa grande civilização, que vai ser explicado ao decorrer do vídeo. Essa é uma maquete de como viviam eles antigamente, essa civilização. E para quem acha que eu estou falando de civilização Inca, se engana. Essa civilização é ainda mais antiga que a Inca. Então, eu estou falando da maior civilização pré-colombiana antes dos Incas. Exatamente. Aqui houve o centro de uma grande civilização antes dos Incas e eles foram destruídos pelos Incas. Eles foram derrotados e por isso que depois os Incas reinaram por muito tempo até os espanhóis chegarem, né? E a capital desse grande reinado era bem aqui e se chamava Chan Chan. E aqui foi a capital do reinado desde 900 a 1400, mais ou menos, depois de Cristo. E o nome Chan Chan significa na língua deles, né? Que é Sol, Sol. E o nome dessa civilização era Timor. Quando todo mundo pensa na América do Sul, antigamente, antes dos espanhóis, todo mundo pensa nos Incas, né? Mas é interessante saber que existiu essa civilização, pelo menos essa, né? Antes dos Incas. E eles estimam que eles viviam aqui mais ou menos entre 40 a 60 mil pessoas. Então, para essa época, era uma cidade muito grande. E o mais incrível, o mais interessante desse lugar é que ele essa cidade inteira, ela era feita de lama, meu. Exatamente, era lama. Ele foi construído com tijolos feitos de barro. Então era praticamente a cidade inteira construída de barro, meu, no meio do deserto. E é interessante também entender que depois que essa civilização aqui, eles viviam perto da praia, né? Era uma civilização gigantesca que dominava toda essa região. E depois que os Incas destruíram eles e passaram a dominar toda a área, os Incas viviam mais nas montanhas. Não sei por que eles preferiam viver mais nas montanhas do que perto das praias. Então essa era uma grande diferença entre essa civilização dos Timor e dos Incas. Sim, a galera pega normalmente um táxi para fazer esse percurso aqui, mas eu tava a fim de andar. Demora mais ou menos uma meia hora. Uma estrada bonita, cheia de ruínas ao redor. Que massa, meu, uma pirâmide. Muito legal. Bom, se não é uma pirâmide, então pelo menos eles tentaram fazer, eu acho. Eles fizeram uma muralha gigantesca completamente em volta dessa cidade.
Imaginar que essa muralha, ela tá em pé há tantos séculos. Eu entrei numa parte que está mais restaurada, né? Para vocês entenderem, essas paredes aqui, elas não eram assim, né, antigamente. Aqui, com o tempo, ela foi desmanchando, né? E dizem que com o El Niño houve uma mudança de tempo e teve umas épocas que choveram aqui. Porque aqui nunca chove, por isso que era feito de barro, sem se preocupar com chuva, né? Mas andou chovendo aí alguns anos e andou destruindo muito do que sobrou, né? Então as paredes não eram assim, elas eram bem mais altas do que isso. E logo ao entrar nas muralhas, a gente se surpreende aqui com a praça principal. Esse lugar era onde era feito as maiores cerimônias e onde também as pessoas podiam ver o rei, que ele vinha a público nessa praça. Olha que interessante, ela era toda decorada. Pelas paredes a gente vai poder perceber, não só nas paredes, mas em vários lugares a gente vai poder perceber o desenho de vários animais. E isso representa o quanto os animais eram importantes para eles. Como era bonita a decoração deles, né? Essas geometrias nas pedras são muito bonitas. Cara, a perfeição dos detalhes é incrível. Eles esculpiam esses animais nas pedras. Vocês podem ver que muitas dessas geometrias nas paredes, elas são vazadas às vezes, né? Que era para poder ter mais passagem de ar, porque era muito calor, assim como ainda é, né? E eles tinham aqui até um lago no meio da cidade, que era o abastecimento de água deles. Eu acho que agora está um
pântano ali, né? Mas antigamente era um lago aqui. Cara, enorme essa cidade. E pensar que eles viviam tranquilamente em paz aqui, né? Até os incas chegarem, né? Acabei de pegar minhas coisas do hostel, porque eu tinha feito o check-out hoje cedo. Aí eu deixei minha mochila maior lá. E agora eu não estou indo embora ainda. Só estou mudando de área. Porque eu estou indo para uma... Vou ficar mais 2 dias numa prainha que fica bem aqui, tipo meia hora daqui de Trujillo. Se chama Juan Chaco. E eu tô indo pegar um busão pra lá agora. Na real eu nem ia pra essa prainha, mas aí eu tava olhando e achei umas hospedagens tão baratas lá. Tem um hostel que fica na beira do mar e é apenas 6 dólares por dia. Cheguei em Huanchaco. É praticamente do lado de Trujillo, praticamente uma praia de Trujillo. Foi 15 minutos nesse ônibus e agora o meu hostel fica aqui na frente da praia. E foi essa a razão que eu quis ficar aqui alguns dias. Tô caminhando até lá agora. E esse aqui é o meu quarto. Eu aluguei uma cama, né? Estou pagando, eu acho que 6 ou 7 dólares por dia. Tem... Estranho, né? Mas tem uma cama de casal aqui também, que está sendo ocupada. E eu vou ficar aqui embaixo. E olha só a vista que tem daqui. Estou na frente do meu hostel na praia. Infelizmente a praia ela é toda cheia de pedra, pelo menos na parte do hostel aqui, né? Mas mais pra frente lá é areia, segundo o cara do hostel me falou, né? E o mais espetacular dessa praia, o mais feio de eu vir aqui, é aquela paisagem incrível que tem atrás. Agora estou caminhando para o centrinho do vilarejo. Meu, aqui é muito mais tranquilo, nossa, uma vibe muito boa.
cidade tem um pier aqui muito bonito, mas não pode entrar nele, por alguma razão tá fechado. Esses barcos de palha são embarcações de pesca usadas pelos ancestrais peruanos por mais de 3.000 anos. E até hoje os pescadores aqui usam esse tipo de barquinho para pescar. E olha que interessante, eles também fazem barcos bem maiores aqui, com essas palhas, não só aquelas jangadinhas pequenas. E também é feita para pesca, né? Eles pescam com rede de pescar. Eu acabei de deixar minha roupa para lavar e vai me custar apenas 16 soles. Eu tinha tentado lavar lá em Trujillo, lá todos os lugares demorava 2 dias para lavar, além de custar super caro. Lá tem que pagar por peça de roupa. Era inacreditável, saía quase 100 soles. Aí eu tive a sorte. Aqui tem uma lavanderia. E agora eu tô chegando numa parte que a praia tem areia finalmente. A faixa de areia começa a ser bem maior do que antes, porque antes era meio que uma faixa bem pequena de areia perto da água, e aí o resto era pedra, né? Então agora tá virando areia mesmo. E a cidade vai ficando lá para trás, ó. Eu já andei quase meia hora. E agora aqui eu tô chegando no fim da cidade. Eu já tenho uma vista diferente da cidade daqui. E é muito interessante que a cidade acaba de uma vez, cara. E aí onde ela acaba, começa essas montanhas de areia que não são dunas, mas tipo um penhasco de areias. E uma estrada pro nada.
para comer no restaurante aqui, ó. Eu vou comer esse lindo prato, ó. Tem peixe, arroz, milho, salada, mandioca. E tá me custando 30 soles. Detalhe, é de frente pra praia, ó. E olha só, o milho deles é diferente, meu. É maior, é gigantesco. E aqui eles sempre colocam, ó, garfo e colher. Eles nunca colocam a faca. O único problema daqui é que não se pode beber a água da torneira. Pelo menos não é recomendável, né? O que está acontecendo é que, como o hostel é bem na frente do mar, não tem nenhuma tendinha com água barata para vender, né? Não tem nenhum mercado. E cada água que eu vou comprar é uma garrafinha de meio litro, pago 2 soles. Então são provavelmente 4, 5 garrafas dessa por dia, né? Eu tomo. Então é muito dinheiro gastando com água, né? É que normalmente quando a cidade não tem água que é boa de tomar da torneira, normalmente os hostels eles têm filtro, né? Mas esse não tem. Eu não sei se é em todo o Peru que é assim, mas pelo menos aqui, toda vez que eu vou comprar café, eles trazem uma água quente e esse líquido, que é lógico que é café, mas eu acho que é um concentrado de café. E aí você põe esse concentrado de café na água quente e pronto, é o café aqui, né? Sim, pra mim não tem diferença nenhuma no gosto. Porque também eu não sou um bom entendedor de café. Mas eu achei interessante, nunca tinha visto isso. E o hostel que eu tô ficando é muito massa, cara. Tem uma vibe muito legal. É na frente da praia aqui. Tipo, praticamente da janela do quarto dá pra ver o mar. A gente dorme ouvindo as ondas do mar, cara. Muito bom. É uma terapia, né? O dono do hostel é muito gente boa, cara. Ele é surfista. A gente surfou ontem juntos. Ele me arrumou uma prancha de surf, porque eles alugam ali, né? Mas ele me arrumou uma prancha de surf sem cobrar nada. A roupa de borracha também. E também as pessoas que se hospedam aqui também. Tudo pessoas open mind. Pessoas assim que já estão viajando há um tempão também, né? Então eu me senti muito em casa ali. Porque tô me sentindo muito em casa ali. E o nome do hostel se chama Point Break. Aí tem mais um cara da Holanda que tá ficando no quarto também. E só, meu, perfeito. Dá pra ficar aqui um tempo. Aqui temos a cozinha, ó. Tá meio desorganizado que a gente teve uma festa aqui ontem. Cachorrada aí, ó. Aqui temos uma área para as pranchas, ó. E as roupas de borracha ali. Vem, vem. E aqui no último piso tem essa salinha, ó, com a vista linda do mar. Tem um banheirinho aqui, tá meio sujo,
E aqui é o quarto que eu tô ficando, ó. Tô ficando nessa cama aqui. E aqui tem um holandês. E olha só, daqui do quarto, ó, essa linda vista pro mar. Muito massa aqui, meu. Já faz uns 3 dias que eu tô aqui.